Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aula, vamos continuar falando de dilatação, mas agora a gente vai para uma dilatação mais específica, um pouquinho mais complicada, que é a dilatação dos líquidos, e também a gente vai falar um pouquinho da dilatação dos gases, que é bem simples, tá bom? Então, vamos pegar aqui, pedir para apresentar a tela inteira. Selecionar a tela inteira, permitindo. Apresentação do começo. Então, aqui, ó, dilatação dos líquidos e gases, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da dilatação de fluidos, né? Tanto líquido e gases, eles fluem, então ambos são fluidos, tá? O que acontece? Por que essa dilatação é um pouquinho diferente das demais? Porque ambos os casos, eles ocupam, né, o volume de um recipiente, né? Ou o volume total da onde contém esse gás, no caso do gás, ele ocupa o volume total que contém ele, né? O recipiente vai ocupar o volume, a forma do recipiente. Então, o que acontece? Eu tenho outras coisas junto, né? Nesse caso do líquido, ele tem um recipiente. Se ele tem um recipiente, esse recipiente também vai dilatar, porque também é feito de ferro, ou de metal, ou de vidro, né? Ou de plástico, não importa, ele também vai sofrer uma dilatação. Então, eu tenho que calcular o quanto esse volume também dilatou, o quanto essa forma também dilatou, para assim conseguir calcular realmente, né, o quanto de volume foi dilatado. Então, aqui na dilatação dos líquidos, a gente vai ver uma tal de dilatação real, dilatação aparente, né, dilatação do recipiente, que a gente não viu até agora, tá? E nos gases, né, a gente vai ver por que todos os gases vão ter o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica, por que isso acontece, tá? Então, é isso aí que a gente vai estudar hoje. Eu depois lá no YouTube, eu vou colocar um videozinho bem legal de uma apresentação, né, de balões que teve em Bristol, né, que lá é o maior encontro de balões da Europa. Então, à noite, eles fazem uma apresentação onde eles enchem, né, ligam o fogo para encher o balão, para aquecer o gás dentro do balão. Dessa maneira, aquecendo o gás, esse balão dilata, né, e junto com a música. Então, cada balão tem um monte de balão e eles vão tocando a música e enchendo o, vão enchendo o balão, né? Fazendo uma apresentação muito legal. Depois eu coloco lá para vocês verem também, tá? Então, vamos falar aqui da dilatação dos líquidos. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar de uma tal de dilatação real e dilatação aparente, e além disso vai ter a dilatação do recipiente também. Por que isso? Então, no caso, ó, enchi esse recipiente aqui, tá? É transparente, vamos falar que é de vidro, tá cheio de água, até a boca, tá? E vou aquecer ele. Quando eu aqueço, eu mudo a temperatura, né? Estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer? Tanto o recipiente como o líquido que tem lá dentro vão aumentar também o seu volume, tá? Só que, em alguns casos, o volume da água que está dentro desse recipiente pode aumentar mais que o volume do recipiente. E se aumentar mais, o que vai acontecer? Vai extravasar, tá? Então, o quanto esse volume extravasa, a gente chama de dilatação aparente, porque é o que aparece que dilatou. Tu acha que só dilatou aquilo, porque só aquilo que caiu para fora, né? Então, tu acha que a dilatação foi só aquilo. Mas, na verdade, não, porque todo o volume dilatou, tá? Então, toda essa dilatação do líquido, né, que a gente vai chamar de dilatação real, né, que é a dilatação total do líquido, e a dilatação do volume do recipiente, né, a gente chama de dilatação do recipiente, e o quanto a diferença entre a dilatação real e a dilatação do recipiente a gente chama de dilatação aparente, tá? E como que a gente calcula
essas coisas? Para calcular isso aí é bem simples, tá? Por quê? Porque a gente já sabe calcular, a gente já aprendeu como calcula isso quando a gente calculou a dilatação volumétrica, tá? Então, tudo que a gente vai usar aqui, a gente usou na dilatação volumétrica. Tranquilo? Então, não esqueçam, dilatação real é a dilatação total do líquido, é quanto o meu líquido realmente vai dilatar. Daí eu tenho a dilatação do recipiente, que é o quanto o recipiente vai dilatar, e tem uma dilatação aparente, que é o quanto vai cair para fora, né, desse recipiente. Ou quanto vai ficar, nesse caso, o recipiente dilata mais que o líquido, vai ficar abaixo, tá? Então, essa é a dilatação aparente, que é a diferença entre a dilatação real e a dilatação do recipiente. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, dilatação dos líquidos. Tem uma real. A real aqui, ó, não esqueçam, é sempre do líquido. Então, como a gente viu, a dilatação do volume volumétrica do líquido, né, que a gente chamou de real aqui, vai depender de quem? Do volume inicial desse líquido, do lambda do líquido, ou do gama do líquido, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido, da variação de temperatura, né, a gente consegue calcular a real. Se vocês observarem aqui, eu não vou ler, mas a do recipiente é a mesma equaçãozinha, igual, 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 só que aqui o quanto vai dilatar vai ser a dilatação do recipiente. E aqui no gama, né, vai ser o coeficiente de dilatação do recipiente, que é o material que é feito esse recipiente. Pode ser vidro, metal, tanto faz, tá? E o aparente, né, vai ser o quanto coisa que vai ser esse gama aparente. Mas esse gama aparente, professor, esse coeficiente volumétrico não depende do material. Como que eu tenho um gama aparente? Esse gama aparente é pode ser calculado, né, a partir dessa variação do volume aparente, tá? Então, tu calcula ele a partir deles. E não é realmente nem da água e nem do metal que é feito esse recipiente. Ele é aparente, ele depende da diferença entre o coeficiente do líquido e o coeficiente do recipiente, tá? Então, ele é uma ferramenta matemática para auxiliar, para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, não tenta entender um significado físico dele, né? Porque realmente, quando a gente fala de coeficiente de dilatação, a gente fala de coeficiente de dilatação de algum material. E aqui não, aqui ele vai ter até a forma de calcular ele também. Vocês vão ver que ele vai depender sempre do coeficiente de dilatação do líquido e o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, essas fórmulas aqui a gente já conhece, já sabe usar, que a gente já aprendeu na aula passada. Agora a gente vai entender como que a gente relaciona elas. Muito simples, tá? O quanto o meu líquido vai dilatar? Ele vai dilatar, né? Vai ser igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, eu vou usar essas três formas e posso usar essa aqui, ó, também, né? Por que isso? Muito simples. O volume aqui, né? Esse aqui é o meu líquido. Ambos aqui têm o mesmo volume inicial, vezes porque está cheio até o talo aqui, tá? Então, o que, que vai acontecer? Quando ele dilatar, o recipiente vai dilatar um pouco. Então, um pouco dessa água vai ocupar o espaço maior que o recipiente dilatou. E o que não conseguiu ocupar esse espaço vai fazer o quê? Vai extravasar, vai cair aqui fora. Então, o quanto que cair aqui é o aparente. E o resto vai ocupar o espaço do recipiente. Por isso que a dilatação real, que é a dilatação do líquido, nunca esqueça, a dilatação real é a dilatação do líquido. Vai ser igual à dilatação do recipiente, mais o quanto derramou, que é a dilatação aparente. Tá? E posso calcular também
o gama, sendo que o coeficiente de dilatação real vai ser igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente, tá? Então, essas equações, essas fórmulas aqui, a gente pode usar tranquilamente, tá? Que vai facilitar a gente conseguir calcular. Ah, professor, mas eu quero calcular o aparente. Se eu vou calcular o aparente, vou só aqui a formulazinha aqui, ó, pegar essa segunda fórmula aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima, que é a variação do volume aparente. A variação do volume aparente vai ser igual a quem? A variação do volume real. Esse está aqui desse lado, eu passo lá para o outro lado, vai ficar com o sinal negativo. Então, a dilatação do volume aparente vai ser igual à dilatação do volume real menos a dilatação do volume do recipiente. Tá? Então, às vezes vocês vão ter que fazer essa inversão da formulazinha para calcular, né, o que vocês precisam. Ok? Para tentar deixar um pouco mais fácil, né, um pouco mais entendível aí o conteúdo, eu vou fazer um exercício com vocês. Então vamos lá. Ó, em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 na menos 4 graus Celsius a menos 1, preenchendo-o totalmente. Essa frase aqui, ó, preenchendo totalmente, é muito importante. Por quê? Porque eu vou ter esse caso aqui, ó, o meu líquido vai preencher todo o meu recipiente, ok? Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius, ou seja, minha variação foi de 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é de 24 vezes 10 na menos 5 graus Celsius. Tá? Então, primeira parte do exercício, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai pegar os dados deles, para com esses dados conseguir calcular. Então, ele tem o volume inicial do álcool, né? Esse volume inicial do álcool é o nosso V0, tá? Ele é tanto do álcool como do recipiente. Por quê? Porque esse álcool ocupou totalmente o volume do meu recipiente. Então, o volume do meu recipiente vai ser 800 ml também, ok? Uma coisa importante, talvez eu não tenha falado no outro vídeo, né? O que acontece? Não importa se eu calcular uma peça totalmente de ferro ou um recipiente, né, formado de ferro. A dilatação deles vai acontecer da mesma forma. É igual eu pensar num anel. Né? Se eu, o anel, eu posso calcular essa dilatação aqui da área do anel. Né? Quanto que esse anel vai expandir? Eu posso calcular isso aqui como uma dilatação superficial. Por quê? Porque aqui eu tenho um furo aqui no meio. Então, esse furo vai dilatar igual se ele fosse todo de ouro. Tá? Então, por isso que eu posso calcular a dilatação, né, do recipiente, mesmo esse recipiente sendo furado no meio, porque esse furo ele vai dilatar igual se ele fosse feito daquele material que é composto o recipiente, tá? Então, não se preocupe que esse volume ele vai expandir todo para fora, né? Então, não acho que vai expandir e não vai aumentar o volume, vai aumentar todo o volume dele, né? O que caberia ali dentro também vai aumentar, tá? Então, tem o volume inicial do recipiente, também é 800 ml, tem o coeficiente de dilatação do recipiente, que é o vidro, que é 24 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e a variação de temperatura, que vai ser para ambos, porque tanto o álcool como o vidro, né, tiveram uma variação de 70 graus Celsius. Então, agora vamos lá. Ó, para calcular a dilatação aparente, utilizamos a seguinte expressão: ΔV real é igual ao ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Tá?
que é a formulazinha que eu já mostrei para vocês aqui, né? Está aqui, ó. Agora sim, porque como eu quero o ΔV aparente, eu vou calcular o real e o do recipiente. Esses eu consigo calcular, porque eu tenho o volume inicial do álcool, tenho o coeficiente de dilatação do álcool e a variação de temperatura. Substituir aqui, ó, vai ficar 800 ml vezes 1,8 vezes 10 na menos 4 vezes 70, multiplicando tudo, deu 10,08 ml. Essa é o quanto, né, dilatou. Dilatou praticamente 10 ml, né, desses 800 ml. Só que, se vocês repararem, o coeficiente de dilatação do vidro, nesse caso aqui, é maior que o do álcool. Então, como ele é maior, a dilatação do meu recipiente vai ser maior. Né? Nesse caso aqui, ó, substituindo, a dilatação do recipiente foi em torno de 13,44 ml. Tá? E o que, que acontece? Agora sim, vou fazer aquela jogadinha que eu falei para vocês, que às vezes eu tenho que fazer uma jogadinha de botar um para frente, outro para trás para calcular. Eu quero o aparente, então, ó, o aparente, eu vou puxar o do recipiente para cá, vai ficar com sinal negativo. Então, o volume aparente, né, a variação do volume aparente vai ser igual à variação do volume real menos a variação do volume do recipiente. Daí vai ficar a dilatação aparente, né, vai ser a dilatação real menos a dilatação do recipiente. E a dilatação aparente foi menos 3,36 ml. Ou seja, esse álcool não derramou, ele ficou abaixo da linha. Por isso que deu esse sinal negativo aqui, tá bom? Então, esse álcool, em vez de derramar para fora do recipiente, o que, que ele fez? Ele ficou dentro desse recipiente, tá? Então, esse caso quase não acontece, tá? Mas a maioria das vezes o coeficiente de dilatação do recipiente é menor do que o do líquido e a maioria das vezes o líquido acontece. Mas eu trouxe esse exercício para mostrar um caso diferente para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido ali, né? Não vai mudar muito, fiz um pouco rápido. Por quê? Porque a gente já conhece esse assunto, a gente já estudou sobre ele, né? Então, só estou fazendo um apanhado geral para mostrar os casos específicos da dilatação dos líquidos, tá bom? Então, agora, para finalizar nossa aula, a gente vai para a dilatação dos gases, tá? Então, o que, que acontece, né? Diferente do que acontece, tanto no caso dos líquidos ou como nos casos dos sólidos, lá na dilatação volumétrica, linear, né, superficial, né, que cada material tem o seu coeficiente de dilatação térmica, aqui nos gases não. Todos os gases que a gente considera gases ideais, né, não vou entrar aqui nessa discussão, porque isso aí é uma discussão futura, o que é um gás ideal, e vocês também que são da química, vocês sabem o que é um gás ideal, né? Então, né, a gente não precisa discutir isso agora, tá? Mas todos esses gases ideais, eles vão seguir o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico, né? Que é esse aqui, ó, coeficiente de dilatação volumétrico de um gás dito como ideal, vai ser 1 sobre 273 graus Celsius na menos 1, tá? E a formulazinha é a mesma, né? Todos seguem a mesma fórmula da dilatação volumétrica. Professor, mas por que esse 273? Eu já ouvi alguém falar desse 273 graus, né? É aqueles mesmos 273 graus Celsius que relaciona com o Kelvin, né? A gente sabe que o 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Mas qual que é a relação, né? A relação é o seguinte: quando começaram esse estudo dos gases, eles queriam saber qual era
a relação entre a menor temperatura possível com a condição desse volume. Então, o que, que eles acreditavam que eu pudesse comprimir esse gás até ele ficar com volume zero. Nesse volume zero, acontecia na temperatura absoluta, ou seja, no zero absoluto. Tá? Então, por isso que a temperatura aqui, ó, corresponde à temperatura do zero absoluto, tá? Então esse, né, vem lá mesmo do menos 273 Kelvin, que é o zero absoluto. Então é feito um gráfico, né, e vão diminuindo a temperatura e essa linha, né, se fosse possível, essa linha, né, ia até no volume zero, né, certinho na temperatura do zero absoluto. Professor, mas isso é possível fazer um volume zero? Não, porque vocês sabem que o gás não vai chegar na forma de gás a uma temperatura tão baixa assim. Então, não é possível. Isso é um estudo teórico, né? Então, foi uma que a gente chama de uma aproximação da linha, uma tendência desse gráfico, né, chegar ao zero. Claro que não vai chegar ao volume zero, porque vai trocar de estado, né? Vai de gás e vai virar líquido, depois de líquido vai virar sólido quando começa a chegar muito perto dessa temperatura, tá? Mas é uma tendência da linha que cruzasse. E para essa tendência, né, se eu calculasse esse coeficiente, né, essa tangente desse gráfico, a gente chegaria a esse resultado aqui, tá? Então, realmente tem a ver com um zero absoluto. Mas, no nosso caso, a gente precisa saber que o coeficiente para todos os tipos de gases respeitam esse valor aqui. Então, não importa se é oxigênio, se é hidrogênio, se a gente diz que é um gás ideal, a gente considera que o coeficiente de dilatação volumétrica do gás é esse valor aqui, tá? E para calcular, a gente vai usar essa formulazinha aqui, tá? Tudo bem? Então, era a aula de hoje era isso aí, tá? Então, hoje foi uma aulinha um pouco mais curta que as outras, mas falei tudo que precisava falar sobre dilatação dos líquidos e dilatação dos gases. Depois eu vou deixar lá o videozinho para vocês acompanharem lá, é bem legal, então assistam. Vou colocar só no. Vou colocar lá no YouTube e passar o link lá na sala para vocês assistirem o videozinho também, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem, tá? Deixa eu terminar a minha gravação aqui.